A literatura, a música, a divulgação e a comercialização de uma obra e as novas formas de fazer, ler e ouvir na atualidade. A cultura na era da internet é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. A internet tornou-se um espaço cada vez mais eficiente para a exposição do artista, tanto para a divulgação de textos literários, como para a comercialização de músicas e a difusão de programação audiovisual. Muitos escritores jovens começaram em blogs e depois passaram para o mercado editorial, assim como as gravadoras procuram bandas, cantores e compositores que se lançam na internet. Para falar sobre esse formidável espaço de democratização da expressão artística, nós vamos conversar no decorrer do programa com Pedro Sailer, curador da série musical Sai da Rede, o som que vem da web. E para discutir a relação entre cultura digital e literatura, vamos receber agora Cristiane Costa. Ela é doutora em comunicação e pesquisadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, onde desenvolve pesquisas sobre novas estratégias narrativas em mídias digitais. Cristiane, vamos falar dessa revolução das mídias digitais. De que maneira se esse evento, esse advento, transformou as formas de produzir e de consumir cultura assim em geral? Olha, Leila, na verdade, está mudando tudo, né? A gente vê que o cinema, todas as artes foram influenciadas, teatro, dança, está tudo sendo influenciado. E a literatura não ia ser diferente, até demorou um pouco, né? Mas se você pensar bem, se a gente olha para trás, quando surge o cinema, aquilo não é um teatro expandido, aquilo é uma outra coisa, uma outra arte, né? Outra linguagem, outra crítica, tudo. A mesma coisa com a fotografia, não é uma espécie de pintura expandida. Será que a gente não está vendo hoje em dia uma coisa que ainda se chama literatura expandida ou literatura enriquecida, literatura multimídia, mas a tendência é ganhar um novo nome, e a gente ganhar, inclusive, uma nova arte para admirar daqui a um tempo. Então, quanto à literatura, a internet gerou novas formas de criação. Na sua opinião, quais são as mais interessantes? Olha, hoje, por exemplo, você pode escrever um livro inteiro numa página de Google Maps. Você pode, inclusive, adaptar, por exemplo. Então, vamos que você pegue A Volta ao Mundo em 80 dias. Você pode simplesmente botar os pontinhos e botar trechos do livro ali. E quando você vê, tem um livro inteiro que está no Google Maps. E é uma outra leitura. Então, você realmente pode pegar qualquer história e contar de uma nova forma hoje. Mas o grande desafio é escrever já para o que eles chamam born digital, para uma literatura que já é nascida digital. É escrever não para o papel, mas para o multimídia e para o hipertexto. Porque aí a gente voltando um pouquinho, eu falei em blog e me lembrei que muitos escritores dessa nova geração começaram escrevendo em seus blogs pessoais e dali fizeram tanto sucesso que passaram para o mercado impresso, né? Nós tivemos aqui uma entrevista com a Ana Paula Maia, Ela é um grande exemplo. Assim, um exemplo extraordinário. Ela publicou o livro inteiro, né, no blog. E antes de ter o livro em papel, ela já tinha 10 mil leitores. Gente, ela fez um sucesso enorme. Uma grande editora comprou os direitos, não é? Publicou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse grande alcance dessa ferramenta. O blog tem duas capacidades muito interessantes para quem trabalha com literatura digital. Embora ele esteja nos primórdios, as coisas hoje mudaram completamente, né? Tem gente que escreve no Facebook, tem gente que faz literatura de Twitter e tal. Mas o que o blog trazia era uma capacidade do público interagir com o autor. Então, era quase um Big Brother com o autor, né? Ele ficava, o público podia comentar e participar e ajudar se vai para cá, se não vai para lá.
e assistir também o processo, né? Ver que não é um livro pronto, era uma coisa que ia sendo feita. Então, você cria um público próprio que independe da editora, da crítica no jornal. Não, você já vai se comunicando diretamente, sem intermediários, com o seu próprio público. É uma forma, a internet veio para democratizar, né, essas expressões artísticas. E você vê um caso que eu acho fantástico, que é o fanfiction, que é a literatura feita por fãs. Então, por exemplo, se você gosta de Harry Potter, você entra numa página de fanfiction, tem milhões de leitores de fanfiction, sempre garotos e garotas, né? E aí você vai e escreve sua própria história de fanfiction. Você pode usar os personagens de um autor, você pode usar personagens de Machado de Assis, como existe, tem pessoas que já fizeram fanfiction. E é muito engraçado porque aí eles vão e escrevem a própria história. Você tem milhares de garotos entre 10, 15, 18, 20 anos escrevendo. É impossível que não nasça daí um escritor de verdade. E outra coisa interessante desses sites de fanfiction, que às vezes as pessoas torcem o nariz sem conhecer, são as aulas de português. Tem aula de português? Tem aula de português online. Por quê? Eles dizem assim, você está escrevendo, mas pensa bem, as pessoas estão lendo. Então, você tem que escrever direito. E aí eles estimulam os meninos a seguirem aquele curso de português online para escrever perfeitamente, uma vez que ele já tem leitor, mas não vai ter editor, não vai ter ninguém corrigindo. E aí eu acho muito interessante para um professor, por exemplo, estimular o fanfiction. Porque aquele aluno que está escrevendo, ele vai escrever, tem uma tendência, ele está escrevendo cada vez mais, ele está se aprendendo a se expressar. E ele vai se estimular, vai ter uma razão para escrever bem, vai ter uma razão para aprender português. É o que você falou, daí tem que surgir um escritor, 2, 3 milhares de escritores, não é isso? Esse espaço assim, aberto, democrático, é formidável. A internet também vem democratizando bastante a produção musical no Brasil. Há alguns anos, os artistas dependiam do aval de uma grande gravadora para divulgar seu trabalho. Agora, eles usam a internet como ferramenta para apresentar e comercializar suas obras. A série musical Sai da Rede, o som que vem da web, mostrou ao público o que há de melhor circulando na internet. Eu fui conversar com Pedro Sailer, um dos curadores do evento. A entrevista você assiste agora. A internet é hoje um instrumento de divulgação do trabalho de músicos, escritores e cineastas de todas as partes do mundo. Mais do que promover a arte, a web proporciona o diálogo entre criadores e público em geral. Através dela, é possível se ter acesso a obras que ainda não foram descobertas pela grande mídia. Promovido pelo Centro Cultural Banco do Brasil e organizado por Pedro Sailer e Amanda Menezes, o festival Sai da Rede, o som que vem da web, consiste na apresentação de uma série de cantores e bandas que se destacam na internet. O projeto traz para o espaço real a relação construída no espaço virtual entre artistas e internautas. Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subir um prédio eu ouço vaiar. Pedro Sailer, como é que a popularização da internet vem influenciando no jeito de se difundir e se consumir música em geral? Então, hoje em dia você consegue chegar a muito mais gente, né? Você tem muito mais ferramentas, essas ferramentas vão mudando a cada dia, mas você tem a chance de chegar nos seus fãs, então você consegue que pequenos nichos que antes você nem sabia da existência deles, música africana, música do meio do México, ou mesmo música paraense, consiga ter muito mais acesso, né? Então você não está mais dependente de gravadoras, da grande mídia, de programas de televisão, para que essa música chegue aos seus fãs. Vou lhe fazer outra visita, para lhe ver assim bonita, correndo ao portão. É na internet que eu descubro bandas novas e hoje é muito rápido, né? Hoje uma banda uma banda da Dinamarca lança um disco, você já sai num site que tem uma visibilidade internacional e você já está sabendo aqui no Brasil. E aproximo do meu peito, repetindo a tentação.
pra cá, você vai ver no que dá, cantar de novo esse refrão. Como é que é o projeto em si? Dá uma explicada pra gente. O projeto é meu e da Amanda Menezes, né, que é minha sócia. A gente é muito fã de música, sempre viajou para ver show, adora música brasileira, nós dois trabalhamos com isso há muito tempo. E a gente começou a ver que vários artistas que a gente adorava, eles não tocavam, mas a gente tinha o disco baixado, já conhecia os clipes, mas não sabia como era ao vivo. E a gente começou a fazer uma pesquisa e viu que isso era uma realidade muito grande no Brasil. Então você às vezes tinha um clipe com 1 milhão de views, um disco com 50 mil downloads e o cara nunca tinha feito um show. Então a gente fez um projeto justamente para tentar unir esse mundo online com o mundo offline. Só, não me deixa só, que eu vou fazer você parar. O convite do Sai da Rede foi para um show primeiro em São Paulo, na Praça do Patriarca, e que para mim foi uma proposta muito interessante, que primeiro que foi um show de dia, eu ainda não tinha tocado de dia em nenhum lugar, e é uma hora do dia que eu gosto muito, aquela final da tarde, assim, que eu acho que combina muito com o meu som, assim, é geralmente o horário que eu gosto de produzir, de compor. Pegou a gente num momento incrível, porque é o momento que a gente está realmente mesclando as músicas novas do próximo disco, que deve sair daqui a uns 2 meses, está indo para a fábrica daqui a uma semana e meia, com as músicas antigas. Ah, como o mar era lindo, ah, como o ar era vivo, ah, já vejo teu sorriso. Os artistas vêm de várias partes do Brasil. A gente não é? sempre E trazem na bagagem, naturalmente, não é? Uma influência cultural diferente. Com Não certeza. é? Como é que é essa troca, né, dessa bagagem cultural entre os artistas e qual o critério que vocês usam para a escolha desses artistas que vão participar do Sai da Rede? A gente sempre quer dar um panorama muito atual, tanto de estilo quanto de região do Brasil. Essa agora do Rio foi a 4ª edição. A gente já tinha feito uma em Brasília, 2 em São Paulo e uma agora no Rio. Que o teu sentimento é tão imaturo, misturar desejo, verdade e orgulho meu sentimento não pode acabar. Se você não for mais um pelo, não vai ser nunca mais meu amor. Se não for meu amor, tudo bem. Ai que vontade louca de cantar lá na Bahia. Olha pra junto dos meus pés, você consegue reparar tempo de nós dois e ver assim como se dança, o passo é feito de esperança, espero amar depois. Pedro, qual ingrediente você acha assim, essencial para um artista fazer sucesso primeiro na internet? Eu acho que para você funcionar na rede é muito importante você ser ativo na rede, né? Então você ter o próprio blog, ter o seu Twitter, você se comunicar com seus fãs, você estar sempre mostrando novidade, você tornar as pessoas ávidas para consumir o que você vai mostrar. Mas a qualidade é inegável, assim, no palco, na rede, tem que ser bom. Puxo a cordinha, preciso parar no final de linha da praça das... Se tu não aguenta pra que veio a Yanai, desde história eu já sei. A vida passa nesse ponto e você pronta pra nada. Eu sou um cara 100% da internet, assim, e sou fruto da internet também. A gente começou usando o MySpace como uma ferramenta maior de divulgação do nosso trabalho. E pelo MySpace a gente conseguiu muita difusão do trabalho. Muita gente conheceu por ali, sabe? Ofuscar meu olhar com sua nudez. Meus amigos falaram, pô, cara, coloca na internet para as pessoas baixarem e é uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Qualquer um pode ouvir na internet, qualquer um pode baixar. A gente fazia amizades e construiu relações, arrumou até shows pelo MySpace. E a coisa foi se espalhando. Blogs começaram a postar, e foi parar em jornal, foi parar em curador de festival, e a coisa foi se expandindo. No próximo bloco... E os jogos são talvez a literatura do futuro. E ainda... Mas o que eu vejo de desvantagem para certos artistas é uma exposição meio cedo demais.
Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso tema hoje é a cultura na era da internet. Nossa convidada é a pesquisadora Cristiane Costa. Cristiane, então, voltando ao que a gente estava conversando no bloco anterior, essa nova geração de escritores, vamos dizer assim, que se expressa nos blogs, nos fanfictions, no Facebook, traz da rede uma nova maneira de se expressar, um novo uso da língua portuguesa? Com certeza tem um novo uso, porque incorpora palavras como trollar, palavras como scrollar, que é baixar o site. A língua vai sendo enriquecida de palavras e algumas vão sendo adaptadas. Neologismo é assim mesmo, né? Desde que o mundo é mundo. Mas a gente tem que pensar se expressão é só escrita, né? O que eles são é uma geração que é visual e que é multimídia. Então, os limites entre as linguagens, que eram muito claros nas mídias anteriores, então, cinema e televisão era mídia audiovisual, né? Rádio era só áudio, escrita era texto impresso, tudo isso se mistura. Então, não existe mais uma diferença entre uma linguagem e outra. Quando você vai para as mídias digitais, você vai só incorporando. E, na verdade, o termo nem é mais multimídia, é transmídia. Pois é, a gente ouve falar agora muito em transmídia. O que seria? Explica pra gente direitinho essa transmídia. É uma coisa que os meninos fazem direto, intuitivamente. A gente, um pouco mais velho, tem que aprender a entender isso. Por exemplo, você pode ter um livro que rende um filme. Mas o filme não vai ser uma adaptação mais do livro. O filme vai ser uma continuação. Você vai ver uma história em quadrinho sobre um determinado personagem, uma biografia sobre outro. É uma forma de pegar uma história que deu muito certo, ou seja, ela tem um apelo muito grande, comercial e também na imaginação das pessoas, e sair criando subprodutos dela. Mas não é mais uma adaptação como a gente via muito, um livro adaptado para uma novela ou para um filme. Não, nós vamos inventar histórias a partir daquele imaginário. Então, os joguinhos eletrônicos têm uma outra história a partir do imaginário, quer dizer, a partir de todos aqueles elementos que estão circulando ali dentro daquele ambiente. E as pessoas têm muito preconceito com jogos, né? Isso é uma grande questão. Pais, professores ainda não perceberam que os jogos são talvez a literatura do futuro. A literatura eletrônica, literalmente, o jogo não é uma literatura adaptada. O jogo nasce na era da eletrônica, uma narrativa. A gente tenta até evitar o termo literatura para isso. Para eu entender melhor, são novas narrativas, novas formas de narrativa. Mas tem grandes especialistas americanos que consideram literatura eletrônica. Agora, essas novas formas voltando assim um pouquinho para a literatura, né? Eu fico muito interessada assim, nessa nova relação de escritor-leitor. Porque a gente está falando um pouco antes, você falou nos blogs que as pessoas comentam e modificam até, abrem novos caminhos para o autor, para o escritor, modificam a história que ele estava começando a contar, né? Essa relação, como é que ela ficou? Hoje em dia todo mundo pode ser autor, para começar, né? Você não tem mais a peneira das editoras, aquele mediador que era o editor. E eu fui editora de livros muito tempo, então posso falar, realmente, você recebe 200 projetos de livro, 200 originais. 1 ou 2 vão ser escolhidos no máximo. E às vezes não é só a qualidade que vai definir, não. É o nome do autor, se aquele autor é muito conhecido, se ele é um autor importante, se ele é uma celebridade, né? Tem outros critérios. Então, o que esses 182 aspirantes a escritor faziam? Botavam na gaveta ou mandavam para outra editora. Hoje não, ele vai lá procurar seu próprio leitor e pode se dar muito bem com ele. Ele pode, por exemplo, imprimir sob demanda. Então, porque tem na Amazon, né, o site que vários sites, mesmo no Brasil, você manda seu texto para lá, você mesma faz a capa no template dele, você mesma o diagrama no template dele, fica lá. E quem quiser comprar, baixa, ou gratuitamente, ou paga um valor e tal.
E hoje em dia você descobre best-sellers, eles chamam Kindlerellas, Cinderelas do Kindle. São autores que botaram o livro lá e quando viram tinham vendido 200 mil exemplares, 300 mil exemplares. E as editoras ficam, meu Deus, quem é esse cara? Aí elas correm atrás. Para você ter uma ideia, hoje em dia, por exemplo, um livro eletrônico, você pode botar um sistema de metrificação nele. Então, toda vez que alguém baixar o seu livro, você vai conseguir medir, por exemplo, até que página aquelas pessoas estão indo. Elas leem tudo, na página 20 param. Aí passa um tempo, aí voltam a ler. Elas sublinham, elas gostam mais de determinada frase, elas compartilham determinado capítulo. Você, como autor e editor, você consegue medir, mais ou menos como autor de novela. Ele consegue medir o que está fazendo sucesso e o que não está. E aí se corrigir, já que o arquivo é eletrônico. Nossa, que possibilidade maravilhosa. Assim como na literatura, o fenômeno da internet criou novas formas de fazer e ouvir música. A diversidade e independência estética da música brasileira atual ficaram evidentes na série de shows Sai da Rede, o som que vem da web. A segunda parte da entrevista com o curador do evento, Pedro Sailer. A gente assiste agora. Mesmo quando ela não está se arrastando pelo som da batucada, fica pronta pra quem se arriscar, vai dançando até o fim da madrugada. Pedro Sailer é produtor cultural. Trabalhou em gravadora, fez a curadoria e direção musical de festivais de cinema ao ar livre, é o responsável por trilhas sonoras de filmes e ainda atua como produtor e DJ de festas. Há alguns anos descobriu o potencial da internet como meio de divulgação e promoção de shows, espetáculos e eventos. Ele é sócio fundador do Queremos, uma iniciativa que faz com que o internauta participe ativamente do processo de produção de um show. Pedro Sailer, o que é exatamente o projeto Queremos? O Queremos é o meu projeto que eu estou focado 100% hoje em dia, com meus outros 4 sócios, onde a gente conseguiu uma forma de viabilizar shows que não estavam acontecendo no Rio. Ele nasceu em agosto de 2010, quando a gente quis trazer uma banda que estava indo para São Paulo para tocar no Rio, e mais uma vez a gente teria que ou perder o show ou viajar para ver. Então a gente fez uma conta, dividiu pelo número de pessoas, só que depois a gente falou, poxa, mas se a casa encher, não é justo esse dinheiro vir para a gente, esse dinheiro tem que voltar para as pessoas que acreditaram no show também. Então a gente criou esse modelo, que é onde os fãs participam da viabilização de um show, e tem a chance de ir de graça. É um mutirão, né? Como um mutirão para trazer o artista. Seria um mutirão, mas diferente de um crowdfunding normal, a pessoa tem um interesse máximo que aquele show dê certo, porque ela pode ir de graça caso a casa lote. E essa ideia foi evoluindo. Depois de 2 anos, a gente fez mais de 40 shows no Rio. E hoje em dia, a gente já abriu a empresa nos Estados Unidos, com o nome de We Demand, com a mesma mecânica, e também abriu para as outras praças do Brasil. A troca entre a obra do artista e os fãs virtuais é muito rápida hoje, bem diferente de antigamente. Você acha que isso influencia de alguma forma o jeito de criar, o processo de criação do artista? Acho que influencia. Acho que tudo que está acontecendo ao redor do mundo influencia como é que aquela geração está produzindo música, né? Tem diversos tipos de artistas. Tem artistas mais colaborativos, outros mais reclusos, né? Diria assim. Mas você tem diversos exemplos, desde do Beck, que lançou o último disco dele só em partitura. Então, assim, nem ele gravou aquelas músicas, os fãs que estão interpretando. Ou DVDs que pegam câmeras de várias pessoas que estão no show, juntam essas câmeras e isso vira um produto. Então, sim, influencia e é uma coisa bem interessante que a gente está vendo. Não sabe para onde isso vai ainda, né? Se o vento não soprar, se a pedra não ruir e o sofrimento perdurar, se a Babilônia não cair.
Pedro, nós falamos das vantagens na internet, dessa nova forma de se difundir, consumir música. Agora, e as desvantagens? Você vê alguma desvantagem nesse processo todo? Desvantagens, assim, culturais? Acho que todas as coisas têm os seus dois lados, né? Isso já é um processo meio sem volta, então não dá pra gente imaginar como seria sem a internet, porque não existe mais essa possibilidade. Mas o que eu vejo de desvantagem para certos artistas é uma exposição meio cedo demais. Então, assim, as pessoas ainda estão meio cruas, às vezes são julgadas de uma maneira meio precoce, enquanto em outras épocas elas teriam mais tempo para se preparar, para ensaiar, para ter um primeiro disco pronto, para ir se expor em público, né? Hoje em dia, uma música gravada em casa já está sendo julgada por todo mundo. Sei dos inquilinos da minha solidão. Olhar você dormir não é compensação. O Sonar mesmo, o festival que eu toquei ano passado, eu já pretendia ir ao festival, porque tinha vários artistas que eu gosto, que iam tocar. E chegou um e-mail 2 meses depois de eu ter lançado o EP na internet, do curador do festival, perguntando se eu não gostaria de tocar. Eu, claro que eu quero, mas ainda não tinha banda, nunca tinha tocado as músicas ao vivo. Você pensa em expandir esse diálogo que vocês promovem entre música e fãs e consumidores para outras áreas culturais, outras áreas artísticas, como cinema, teatro, por exemplo? No Queremos, a gente desde o início já pensou para desde stand-up comedy a esporte, passando por exposição, teatro, mas a gente ainda está aprendendo como fazer isso na música direito para depois tentar seguir para essas outras áreas. Vou pra Belém, meu bem, vou numa perna só, vou dançar um carimbó, vou tomar um tacacá. Eu vou pra Belém do Pará, pra dançar um carimbó. No próximo bloco, Mas quem tem mais medo do livro digital são as editoras de livro didático. voltamos com o programa Cidade de Leitores, hoje conversando sobre a relação entre a cultura digital e a literatura com a escritora e pesquisadora Cristiane Costa. Cristiane, nos blocos anteriores nós falamos das novas possibilidades de ler e escrever abertas pelas tecnologias digitais, né? E como é que fica o livro impresso, né? Agora, nessa situação, nesse estado de coisas, né? Muda essa lógica da leitura que a gente tem hoje? Olha, como mercado, vamos dizer assim, mercado editorial, ele tem muito medo que aconteça com ele o que aconteceu com o mercado da música, com a indústria da música. Ela diminuiu 70%. Né? Aquelas indústrias, aquelas grandes gravadoras, elas encolheram. E muito desse espaço foi ocupado por coisas independentes e tal, venda de música, criaram-se outras formas. E também pirataria. Então, a indústria editorial, ela teme ser a próxima. Porque muda a forma não só de consumir, mas também o jeito de comercializar esse tipo de produto, né? Então, se você entrar na internet e botar o livro X, download gratuito, provavelmente vai ter. Tudo isso é muito complicado para a indústria como um todo, né? Mas quem tem mais medo do livro digital são as editoras de livro didático, hoje em dia. E são as que estão se preparando mais para essa virada. Para essa virada, com certeza. Porque não faz muito sentido o livro em papel didático. Primeiro porque a ciência está mudando de um ano para outro. Os nossos conhecimentos multiplicam de um ano para outro, né? As fronteiras dos países. Então, tanto que assim, não se faz mais enciclopédia em papel, né? Então, esse livro sofre um problema. Outro é que ele precisa ser distribuído. A distribuição é muito cara. É muito caro. É o que é mais caro. É o mais caro hoje no mundo é o transporte. É mais do que o papel. Claro, é mais do que a gráfica. É. Então, se você consegue um livro que
não precisa distribuir, não precisa imprimir, que pode ser atualizado o tempo todo, pode ser customizado, inclusive. Então, o professor quer fazer um capítulo sobre a Amazônia, já que aquele aluno está na Amazônia. Ele pode fazer isso, ele pode interferir no livro. Esse é um livro muito interessante. Que aí ele já nasce um livro digital. Já nasce digital, ele já é produzido para isso. Ele já pode usar, por exemplo, hiperlinks. Ele já pode ser um livro que você vai entrando em outros sites, vai acrescentando informação, né? Pode ter multimídia. Há livros, vi recentemente um livro sobre tabela periódica, que é uma das coisas mais chatas do planeta, né? E eu nunca consegui você aprender direito. interagia com aquilo, saía fumacinha do negócio, era maravilhoso. Esse livro pode ter game, sabe? Pode testar os exercícios em forma chata de exercício. Não, é quiz, não sei o que ele... Agora, eu também penso que aí tanto alunos como professores vão ter que passar por um processo também de aprendizagem desses novos mais os instrumentos. Professores do que para os alunos. Porque essa geração, qualquer pai percebe, eles já nasceram plugados. Qualquer criança de 2 anos pega um iPad e sai mexendo. Como é que ele sabe que mexe assim? Tira fotografia. Eu já vi criança de 2 anos tirando fotografia e mostrando. Ou vai na frente da televisão e fica tentando passar o canal como se fosse touchscreen. Para eles é muito simples. Para nós, professores, é muito difícil. É muito complicado. E como é que você acha que vai se resolver essa questão? Você vê um caminho para solucionar isso? Eu acho que o modelo de escola que nós temos hoje não se adapta a esse tipo de aprendizagem, que é uma aprendizagem colaborativa. Então, aquela ideia do professor expositor, eu sei, vocês não sabem, e vou ensinar, esquece. Porque enquanto ele está falando, aquele menino está entrando no site que ele está falando, fala, não, isso aqui não é assim, não. Aqui está dizendo que é assim. Imagina. Né? Imagino, então, acho que a tendência das salas de aula é se tornarem laboratórios. Como os laboratórios são mesmo, né? Você tem um supervisor que realmente tem uma prática maior, mas aquilo está sendo descoberto conforme está sendo discutido. Então, e trabalhar muito em projetos. Então, não basta simplesmente ensinar matemática sem dizer para que aquilo vai servir. E para quem não está mais na escola? Que gosta do livro impresso, que está acostumada com o livro impresso, né? O que você diz de bom, assim? Por que ela deveria tentar os e-books, por exemplo? Primeiro, porque é bem mais barato. Depois, porque é uma questão de hábito. Eu também, quando comecei, eu ficava na frente do computador e aquilo me cansava. Para fazer um trabalho maior, eu tinha que imprimir, sublinhar e tal, e depois voltava para o computador para escrever. Mas é uma questão de hábito. Hoje em dia, eu leio melhor no computador do que no papel. Você conta uma história que eles estão colocando até cheirinho do livro impresso. Porque depois que normalmente as pessoas falam assim, não, eu prefiro o livro impresso, não gosto do livro digital, não consigo ler naquilo. Eu disse assim, mas tem essa vantagem, é mais barato. Tem milhões de vantagens. Aí sobra sempre, mas não tem cheirinho de livro. E é verdade, o cheiro de livro novo é muito bom, né? E aí os especialistas pensam, vocês querem cheirinho de livro? Isso é a coisa mais fácil do mundo. Aí põe um sticker que tem cheirinho de livro. Então, no seu próprio e-reader, você pode baixar, de certa forma, baixar um cheirinho de livro, pode colar um cheirinho de livro nele. Assim, desculpa, não vai ter. Mas é óbvio que é uma outra delícia tocar um livro em papel. Eu também não sou papirofóbica, eu gosto um bocado do livro em papel. Cristiane, para a gente terminar fazendo assim um apanhado geral, para onde vai a literatura com essas novidades todas? Eu acho que, muda a função, o autor, ele não é mais aquela pessoa que só escreve, ele tem que pensar nas mídias que ele vai usar, ele tem que pensar como é que ele vai publicar, ele tem que pensar como é que ele vai alcançar seu público, achar esse público e pesquisar uma editora que combine. Mas muda também as possibilidades que você tem de expressar. Então, você não fica mais preso vou escrever um livro. De certa forma, é meio como um roteirista. Você vai escrever um livro, mas também pode usar imagens, pode usar até cheiro, pode usar só o som,
pode usar trechos de outros livros interlinkados. Então, é mais difícil? Mas a sua capacidade criativa tem uma expansão fantástica. Então, é muito divertido pensar nesse formato. E mesmo, por exemplo, não jogando games, eu fiz um curso de games. Nossa, como é estimulante, como você pensa fora da caixa, quando você fica pensando como é que uma reportagem pode ser transformada num game. E não é qualquer reportagem. Então, é muito estimulante. Depois que você perde o medo, entra num universo à novo parte. universo. Fabuloso. Cristiane Costa, muito obrigada pela entrevista. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também. Até a próxima.